É, meu amigo antenado, que Fla-Flu, hein? E a freguesia do Flamengo em jogos assim de meio de campeonato contra o Fluminense, pontos corridos ali, só aumenta. Que fase do Mengão. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados da Jogada, que torcemos sem parar. Direto do Maracanã, o Maracanã apagado, fazendo aqui a análise rapidinho depois da entrevista coletiva do Renato Gaúcho. Eu não mandei pergunta para o Marcão porque não me deixaram, então vou deixar isso bem claro, mandei para o Renato. Vamos comentar a pergunta do Renato aqui, até porque, por mais que Antenados da Jogada seja ali futebol carioca de uma forma equilibrada, a gente fala mais do Flamengo, obviamente, porque o Flamengo estava brigando, está ou estava, não sei, você que vai me dizer, brigando pelo título, né? O Atlético Mineiro joga amanhã contra o Cuiabá, mas o Flamengo perdeu hoje. E se o Atlético vencer amanhã, aí, meu amigo, abre mais 3 pontos de vantagem e a torcida do Flamengo na arquibancada aqui do Maracanã praticamente já desistiu. Na arquibancada, nos grupos de WhatsApp, já desistiu. E olha, o Fluminense, com todos os méritos, venceu o jogo hoje. E fazendo um jogo muito parecido. Parece que copiou a fórmula lá do Cuiabá. Na verdade, não copiou a fórmula. Foi uma fórmula melhorada. Foi um boost em relação ao que o Cuiabá fez contra o Flamengo aqui no Maracanã. Primeiro porque não teve erro de arbitragem nenhum, como teve naquela ocasião. O Flamengo foi prejudicado em 2 lances, inclusive na primeira anulação daquele gol do Michael. Depois, tem outra questão, que é o Fluminense atacou o Flamengo, né? Ah, mas o Fluminense teve 28% de posse de bola. Tá bom, mas o Fluminense deu 11 chutes, né? 11 finalizações, vários travados, é verdade, mas 6 foram na direção do gol. E 3 entraram. 3 entraram. 2 ali com excelente oportunismo do garoto John Kennedy, que é o que a torcida do Fluminense quer realmente para substituir o Fred. Finalmente parece que o Marcão entendeu isso. Aliás, não só o John Kennedy como centroavante, como também o John Arias, né, ali no meio de campo, e os 2 volantes, André e o Iago Felipe. Parece que o Marcão agora entendeu. Só faltou realmente o Marlon na lateral esquerda. Mas voltando à história, o Fluminense teve um aproveitamento espetacular, né? 6 chutes na direção do gol, 3 bolas entraram, 50% de aproveitamento, isso é bem raro mesmo. E agora falando um pouco sobre a facilidade que deu o Flamengo, porque o Flamengo obviamente foi para cima, tentou abafar, tentou fazer gol no primeiro tempo, claro, mas muito mal. No início do segundo tempo melhorou um pouco exatamente quando tirou o Diego. Diego muito mal, apesar de ter gente que defende o Diego até hoje no time titular, muito mal o Diego. Impressionante como ele não consegue dar dinâmica para o jogo, né? Ele toca pro lado, ele recua a jogada, ele gira, enceradeira, continua girando bastante, toca para trás, coloca jogadores na fogueira, erra passe, enfim, fora da sintonia do jogo. E talvez o Renato consertou no segundo tempo, que ele poderia ter feito desde o começo, e foi a minha pergunta para ele na coletiva. Você vai ver aqui no card, clica aí que você vai ver só minha pergunta para ele na coletiva. Eu fiz a pergunta aqui credenciado pela rádio Grande Rio Web Total, que eu narro jogos, então agradeço aí ao Paulo César Rabelo, fica aí meu agradecimento pela solicitação do credenciamento aqui no Maracanã no jogo de hoje, e também, se Deus quiser, na Copa do Brasil na quarta-feira, no meio de semana. Mas o Renato disse, mas não dá para agradar todo mundo, porque eu já tentei o Andreas ali, eu já tentei o Vitinho, eu já tentei o Everton Ribeiro também centralizado, e não sei o quê. Mas, Renato, o Andreas fez um bom jogo contra o Juventude. Renato, o Flamengo fez o gol ali logo no começo. Juventude foi outra questão, outra história. O Flamengo achou ali aquele... Achou não, porque começou realmente muito bem aquele jogo. O Juventude não segurou a onda ali nos primeiros 15 minutos. O Flamengo tinha já uma bola na trave do Mateuzinho e tudo mais, e conseguiu o gol logo no começo, um golaço, por sinal, inclusive, da tabela ali, Pedro e Kennedy, e depois conseguiu o golaço de falta do Andrés Pereira, e o jogo ficou no papo, entendeu? Tava no papo. Agora, é totalmente diferente o que aconteceu hoje, o que aconteceu contra o Cuiabá, o que aconteceu lá no segundo tempo contra o Atlético Paranaense. E fica a questão, fica a dúvida. Qual é a prioridade do Renato Gaúcho? A Libertadores só vai ter jogo lá agora, final, daqui a um mês, né? No dia 27 de novembro. Qual é a prioridade do Renato em relação ao campeonato brasileiro ou a Copa do Brasil? Tá na cara que é a Copa do Brasil, né? Porque o Flamengo já tinha ganhado de 4-0
contra o Grêmio lá no Sul, e aqui botou o time titular. Nem o Grêmio botou o time titular aqui no Maracanã. O Flamengo botou, ganhou de 2-0, apesar de jogar também mais ou menos, fez 2-0 e perdeu o jogo importante pelo Brasileiro, menos 3 pontos. E agora, enfim, o Flamengo mais uma vez perdeu jogadores aqui, né? Jogou com um time mais fraco em relação ao time que jogou no meio de semana contra o Atlético Paranaense e provavelmente vai jogar com um time mais forte do que jogou hoje aqui contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. Ou seja, o Flamengo privilegia, né, a Copa do Brasil. Isso é óbvio, sendo que acredito que a maioria da torcida do Flamengo preferiria, né? Iria preferir o Campeonato Brasileiro, o tri do Brasileiro. Seria um tri inédito, aliás, inédito para o Flamengo, né? Porque só o São Paulo conseguiu esse tricampeonato seguido, né? Que foi 2006, 2007 e 2008, naquela oportunidade. E aí fica essa dúvida, né? Será que o Renato prefere realmente a Copa do Brasil do que o Brasileiro? No Grêmio, isso era óbvio, né? Mas e no Flamengo? Também tá parecendo isso. Enfim, o Renato muito perdido, coletiva sempre justificando o mesmo. Claro que ele tem alguma razão, claro que as cobranças também às vezes são exageradas, claro que tem um desgaste que pesa muito, claro que tem desentrosamento, mas é aquilo que eu falei no vídeo anterior, meu amigo antenado. É o que eu falei no vídeo anterior. O Flamengo, se tem dificuldade tática, se tem dificuldade física e técnica, tem que saber, ainda mais como ele respondeu nessa coletiva de hoje também, tem que ter o mínimo do quê? Os jogadores precisam saber o que eles fazem, né? E tem que ter alternativa. E claramente esse time do Flamengo, os jogadores não sabem o que fazem dentro de campo. Porque é um tal de cada um resolve do jeito que sabe, do jeito que dá. O Michael, o principal jogador, driblando, né? Driblando, quebrando as linhas, furando a defesa, driblando, mas acaba pecando ali no final. O Vitinho entrou no segundo tempo driblando também, foi assim que conseguiu as melhores oportunidades. Enfim, o Flamengo não tem uma ultrapassagem, o Flamengo não tem uma inversão de um lado para o outro, né? O Flamengo não trabalha a bola com inteligência, triangulando, com os meias ali, o meia com ponta e com lateral, e do outro lado a mesma coisa. Não tem. Isso tá claro. Quando o Flamengo precisa vencer, tá no aperto, tá na zona ali de perigo, no segundo tempo, outro time retrancado, o Flamengo não consegue fazer isso. E aí, Renato Gaúcho? E aí, Renato Portaluppi? O que você tem a dizer pra gente? 7 minutos e meio de vídeo, já passamos aí um pouco da conta, mas tivemos muito conteúdo, sem enrolação pra você aqui. Quanto o Fluminense, como eu já falei, jogou com o time certinho, o Fluminense que ainda tá brigando, claro, pela Libertadores da América. É muito possível que até o 9º colocado vá pra Libertadores, né? Então, o Fluminense tá na briga. Parabéns pela vitória do Fluminense, uma excelente vitória aqui, para dar moral demais pro time, pra torcida que veio e realmente fez a festa. Até falou que o Renato é tricolor. Renato, né, campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense em 2007 e vice da Libertadores em 2008. É isso, antenado, valeu demais. Muito obrigado por estar inscrito, muito obrigado se você esmaga o like aí pra gente. Muito obrigado também se você compartilha nosso vídeo, se você ajuda aqui o canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento, muito importante mesmo. Eu agradeço de coração. Para você é de graça, pra gente aqui vale muito. Valeu? Muito obrigado, aquele abraço. Antenados na jogada, torcemos sem parar.